Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. E a epígrafe do capítulo é A visão de um vale de ossos secos. Leiamos. Hora da mensagem. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Palavra do Senhor, graças a Deus. Podeis assentar, meus amados. Meus irmãos, hoje, aprove ao Espírito Santo trazer esse texto, um texto bastante conhecido por todos nós, que está registrado no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. Irmãos, o profeta Ezequiel é um dos profetas chamados profeta do exílio. Ezequiel escreveu o seu livro exatamente quando Israel estava debaixo do cativeiro babilônico. Voltando um pouco atrás, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Israel e levou cativo o povo de Israel. E a nação de Israel, quase que na sua totalidade, foi levada cativa para a nação de Babilônia. Nabucodonosor tornou então cativo todo esse povo. E certamente, irmãos, isso devido ao pecado da casa de Israel. Sempre que Israel se desviava do caminho do Senhor, o Senhor, ele punia, ele permitia que a mão dele pesasse sobre a nação de Israel. E esse é um dos episódios onde o Senhor está se levantando contra a nação de Israel. E aqui o profeta Ezequiel no exílio. Nós podemos ver rapidamente aqui, eu lerei para os irmãos, né? No capítulo 1, o próprio profeta Isaías, o próprio profeta Ezequiel vai relatar no capítulo de número 1, eu lerei para os irmãos. Ezequiel vai dizer no capítulo 1: no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu
no meio dos exilados, junto ao rio Quebar. Os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Meus amados, o profeta Ezequiel é um desses profetas que escreveram no exílio. E ele é um desses homens aonde Deus falava pela boca desses homens. E Ezequiel, bem como Daniel, bem como Isaías, bem como Jeremias e outros tantos profetas. Deus usava, Elton Júnior, a boca desses homens para falar. Sentimos, Marielle, muita saudade desse tempo aonde se dizia pela boca desses profetas, assim diz o Senhor. Sentimos falta, pastor J. Abreu, dessa expressão que nos deixa tanta saudade, porque não vemos mais nos dias atuais profetas com esse nível de santificação diante do Senhor. Esses homens, Deus falava pela própria boca deles. Deus usava esses homens que viviam uma vida de santidade, uma vida de devoção, uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento próximo, muito próximo do nosso Deus. E Deus vai usar o profeta Ezequiel para lançar uma profecia. Essa profecia, a princípio, ela foi destinada a Israel. A situação que Israel vivia no exílio. Ali Deus revelou para Ezequiel, revelou exatamente o que deveria ser feito pela nação de Israel. E ele vai dizer, mas nós podemos também, Elton Júnior, trazer para o nosso tempo, podemos trazer para os nossos dias essa visão, e podemos dizer também que esse escrito do capítulo 37 pode também facilmente ser adaptado e ser trazido para a igreja. Então, podemos analisar de duas formas, em dois pontos de vista. Israel naquele tempo e a própria igreja nos dias atuais. Jesus, quando se revelou para João, o evangelista João, na ilha de Patmos, Jesus vai dizer para que João escrevesse uma carta. Uma daquelas cartas era para uma igreja. A quinta carta, escrita por João, sob o comando de Jesus. Jesus disse, escreve à igreja de Sardes. E essa quinta igreja, ela foi identificada por Jesus como uma igreja morta. E o que vemos, pastor J. Abreu, nos tempos atuais, são igrejas mortas. Igrejas à semelhança da igreja de Sardes. Um vale de ossos secos. Muitos que compõem, Marielle, a atual cristandade estão praticamente semelhantes a essa visão que Ezequiel teve no vale. Ele viu no vale seres, esqueletos, ele viu ali ossos, um monte de ossos ali, sem vida. E aqueles ossos não tinham carne, não tinham pele, não tinham tendões, não tinham os órgãos chamados pela medicina de órgãos vitais. Não tinham nada, apenas ossos secos. É a grande realidade, é a triste realidade da cristandade atual. São ossos secos, que ainda não se levantaram para compor esse exército. E o que nós vamos estudar aqui, segundo o escrito de Ezequiel, é exatamente isso. Como fazer, como agir, como que Deus pode nos revelar, como Deus pode nos ordenar para que nós possamos profetizar sobre esse vale. Hoje, pastor J. Abreu, a terra é um grande vale. Poderíamos dizer que hoje a Terra, o planeta Terra, nos tempos atuais, é esse grande vale. Um vale de mortos, um vale de ossos secos. E nós precisamos profetizar. Vemos aqui a ênfase de Deus
ordenando ao profeta Ezequiel que ele profetizasse. Podemos traduzir facilmente, profetizar com pregar a palavra. Deus está ordenando, Marielle, nos tempos atuais, que nós profetizemos sobre este grande vale que é a terra. Que nós profetizemos sobre a terra, sobre o planeta Terra. Porque da mesma forma como Jesus disse para João, João, escreve, João, para a igreja de Sardes e diga que eles têm nome de que vives, mas estão mortos. Era uma igreja que tinha, Marielle, toda a aparência de uma igreja viva, toda a aparência de uma igreja vitoriosa. A igreja de Sardes parecia uma igreja viva. Ela tinha todos os componentes, todos os ingredientes que nós vemos na cristandade atual. Era uma igreja que tinha toda a aparência. Jesus disse, tens nome de que vives. Jesus, ele quis dizer que aquela igreja de Sardes tinha aparência. Ela tinha toda uma estrutura funcional, Mas Jesus identificou, como identifica nos dias atuais, era uma igreja morta. Apesar de ter aparência de viva, era uma igreja morta. Jesus disse, escreve, tens nome de que vives, mas estais mortos. Então, hoje vemos uma igreja, na grande maioria, igrejas que estão compostas por ossos secos. E a explicação para isto, Marielle, é a falta da descida sobre estes crentes do Espírito Santo. E aqui é o que nós vamos analisar, é o que nós vamos estudar nesta noite, à luz da palavra, à luz do escrito do profeta Ezequiel, no capítulo 37. E nós vamos aqui ler, vamos fazer aqui uma pregação expositiva em cima destes versículos. Então, Ezequiel, ele vai dizer que a mão do Senhor o levou em espírito para o meio de um vale de ossos secos. Então, Elton Júnior, o Senhor, o Espírito Santo está nos conduzindo para o meio desse vale. Nós somos chamados, Marielle, para esse grande vale. Esse grande vale. Deus não nos quer separado dessa realidade. Deus não nos quer afastados desta realidade. O Senhor quer que nós estejamos, e a mão do Senhor tem nos conduzido para este vale. Este vale. Então, ele vai dizer no versículo 2 que o Espírito de Deus o fez andar ao redor deles. Imagine esta visão de Ezequiel. Ele andava no meio daqueles ossos, esqueletos plenamente compostos, ossos plenamente alinhados um com o outro, mas não havia nesses ossos, não havia os componentes vitais necessários para que vivessem. E faltava-lhes também o componente mais importante, faltava-lhes o Espírito Santo. E nós devemos analisar, à luz da palavra, a necessidade que todos nós temos da descida do Espírito Santo. O próprio Jesus, quando ordenou aos discípulos, aos apóstolos, ele disse, não saiam de Jerusalém. Ele ordenou, não saiam de Jerusalém até que sejais revestidos. Enquanto o Espírito Santo não descer sobre vós, não saiam de Jerusalém. E essa ordem, Marielle, ultrapassa esses 2 milênios, essa ordem de Jesus. Não saiam de Jerusalém, não saiam da congregação, enquanto o Espírito não descer sobre vós. Nós precisamos, pastor J. Abreu, enormemente
da descida do Espírito Santo. A cristandade atual não tem experiência com o Espírito Santo. São crentes, na grande maioria, crentes frios. Me assombra muitas vezes a pesquisa, essa pesquisa vem na minha cabeça insistentemente, o pastor Moody, o Instituto Moody, do pastor Moody, pesquisou, fez uma pesquisa na América do Norte, identificou que 95% dos crentes que fazem uma pública profissão de fé não permanecem na fé. Não permanece, pastor J. Abreu, na congregação, abandonam a fé. 95% daqueles que fazem sua pública profissão de fé. É um desastre, Marielle. É um desastre o que acontece hoje com a cristandade. E nós, o Espírito Santo, a mão de Deus, tem nos colocado no meio desse vale, para que nós possamos profetizar, pregar a palavra, anunciar a palavra para esses ossos secos. É a missão do crente. Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra. Vocês são o sal da terra. E dá alerta ainda: se vós não tiverdes essa função, para que mais servirão, senão para serem pisados pelos homens? Então nós somos o sal da terra. Nós precisamos caminhar no meio desses ossos secos, da mesma forma que Deus, que a mão do Senhor conduziu Ezequiel para aquele grande vale. Então, nós precisamos proclamar a palavra. Paulo vai ensinar e vai admoestar o seu discípulo Timóteo. Vai dizer: Timóteo, prega a palavra, Timóteo, prega, insta, redargue e prega em tempo e fora de tempo. Irmãos, não há tempo nem horário específico para proclamarmos a palavra. O dono do tempo é Deus. Nós estamos aqui a serviço desse exército de Cristo, o exército de Cristo. Nós estamos aqui para servir a qualquer momento a esse exército. Então não há um tempo específico. Paulo disse em tempo e fora de tempo, porque o que é urgente, o que deve ter pressa, é buscar as almas perdidas. Esse aqui é o nosso fator primordial. Deve ser o fator primordial, urgente nas nossas vidas, buscar no vale de ossos secos, buscar estas almas. Então, meus amados, o texto vai dizer então que ele, quando ele andou ao redor daqueles ossos, ele pôde ver que eram numerosos na superfície do vale. E estavam, Ezequiel vai dizer, pastor J. Abreu, que aqueles ossos estavam sequíssimos. Aqui a gente vai ver que o Espírito Santo vai enfatizar no escrito e na proclamação, vai enfatizar que aqueles ossos não apenas estavam secos, eles estavam sequíssimos. E isso, Elton Júnior, nos reporta a nós interpretarmos que havia um certo tempo, havia um tempo longo, que esses corpos haviam morrido, não se aperceberam. A cristandade atual não se aperceberam que morreram espiritualmente. Crentes, Marielle, frios, crentes que não se alegram quando a palavra vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Já não vemos mais esses tais crentes que se alegram quando dizem: está na hora de ir para o templo, está na hora de adorar a Deus. A maioria dos crentes não sabe nem que lá é o local de adoração. Para a grande maioria da cristandade, o templo ficou um local para um local de reunião, é um local de encontro, é um local de um encontro entre pessoas que têm hábitos parecidos, não bebem, não fumam, não vão para festas,
Então, essas pessoas estão se reunindo dentro dos templos, cultos frios, cultos que não são cheios de unção, aonde a adoração a Deus não ocorre. O Senhor não tem sido, pastor J. Abreu, adorado dentro das congregações. De um modo geral, não há adoração. Por muitas vezes, Marielle, o que está havendo é a exaltação do próprio homem. Hinos, louvores, canções feitas para massagear o ego do próprio homem. São louvores, na sua grande maioria, eles são centrados na pessoa do homem e não na pessoa de Deus. Deixaram de ser louvores teocêntricos para serem louvores antropocêntricos. O homem é que tem sido exaltado. Aquilo que o homem quer ouvir é o que tem sido cantado na maioria desses louvores chamados gospels. Os louvores gospels têm tomado conta das denominações, das congregações, e o verdadeiro louvor não está sendo mais entoado dentro das congregações. E o resultado disso, Marielle, é uma cristandade morta, é uma cristandade sem vida, é uma cristandade que não tem mais músculos, que não tem mais tendões, Elton Júnior, não tem mais a pele, não tem a pele e não tem o Espírito Santo. São cristãos, são crentes mortos espiritualmente. Jesus disse: vocês estão mortos, vocês morreram e não se aperceberam que morreram espiritualmente. E isso é uma situação extremamente grave, e nesta noite o Senhor está nos convocando para compormos esse exército. Deus está nos conduzindo à semelhança do profeta Ezequiel, está nos levando para o meio de um vale. Muitas vezes nós somos levados, Elton Júnior, para o meio do vale e não entendemos a princípio por que o Senhor está nos levando para o meio do vale. Deus está nos conduzindo porque existem poucos homens na face da terra, existem poucas mulheres, poucos jovens de oração. A palavra vai dizer: se o Filho do Homem vier hoje, achará fé sobre a terra? Vai achar. A palavra vai dizer que Deus procura um homem que esteja na brecha, procurando um homem que esteja na brecha, que esteja orando. Quando foi que nós perdemos a nossa vida de oração? Há quanto tempo, Marielle? Há quanto tempo, pastor J. Abreu, nós perdemos a nossa vida de oração? Quando foi no passado? Jesus vai alertar a igreja de Éfeso, na primeira carta às 7 igrejas da Ásia Menor. Jesus ele vai dizer para João escreve a essa igreja, alerta a igreja de Éfeso e diz a essa igreja que ela volte ao primeiro amor. Nós precisamos atender a ordem de Jesus e voltarmos ao primeiro amor. Temos que voltar urgentemente. Nós temos perdido, irmãos, o primeiro amor. O primeiro amor ficou no passado. Muitos crentes, Marielle, eles se comportam à semelhança daquela parábola que Jesus contou. Eis que o semeador saiu a semear. E quando ele saiu a semear, nem todo o terreno era propício para o crescimento da palavra. Nem todos, apenas a última remessa de sementes foi lançada em terreno propício. A maioria da cristandade atual, a semente, ele se comporta como uma semente que caiu à beira da estrada, à beira do caminho, que caiu em cima de pedras, pouca terra superficial, aonde a palavra não prosperou, e muitos se comportam
como sementes no meio de espinhos, no meio de arbustos. Não cresce, a palavra não tem crescido, os crentes não têm crescido, a palavra dentro desses crentes não tem crescido, porque são vales de ossos secos. E Ezequiel vai dizer, não apenas secos, eram ossos sequíssimos. Há muito tempo, Elton Júnior, que morreram. Há crentes dentro da igreja que há décadas morreram lá do passado, morreram. E esses ossos estão sequíssimos. E o texto segue dizendo, então me perguntou o Senhor, Ezequiel relatando, então o Senhor me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Será, Ezequiel? Será que esses ossos podem reviver novamente? E Ezequiel vai dizer, Senhor Deus, tu sabes, o Senhor sabe, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Onipotente, o Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode todas as coisas. Aqui o profeta Ezequiel, com toda a sua humildade, ele vai dizer, se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar a nossa sorte. O Senhor poderá trazer um avivamento para a igreja, Elton Júnior. Se o Senhor quiser, se for da vontade do Senhor, Ele poderá trazer um avivamento para a igreja brasileira, para a igreja mundial, mas precisa-se de homens de joelho, precisa-se de homens com vida de oração, precisa-se de homens que estejam na brecha, que estejam em oração, porque o Senhor não usa qualquer vaso, o Senhor não usa qualquer pessoa, é preciso mais obreiros. A própria palavra vai dizer, Marielle, que nós devemos orar pelo Senhor da Seara. Orai para o Senhor da Seara, para que Ele mande mais trabalhadores. Precisa a Seara de mais trabalhadores. E não é de qualquer trabalhador. São trabalhadores que estejam em vida de oração. Esse é que é o problema. Porque não pode ser, Elton Júnior, de qualquer forma. Não pode ser da forma irreverente como a cristandade tem agido diante do Senhor. Irmãos, Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus 3 vezes santo. É um Deus cujo maior atributo é a santidade. Nós perdemos essa noção de que o nosso Deus é um Deus 3 vezes santo. É um Deus que Abacuque vai dizer que tu és tão puro de olhos, Senhor. Tu és tão santo, Senhor, que tu não podes contemplar o mal nem a maldade. Então Deus não pode conviver com o pecado. Deus não pode conviver com a maldade. Ele não pode. Como Deus, ele não pode contemplar o mal. E é o que se vê hoje, é a cristandade, as denominações, as congregações em pecado, verdadeiros batalhões de pessoas que fizeram uma pública profissão de fé, estão longe dos caminhos do Senhor. Não se vê mais, Marielle, não se vê mais marcas dos joelhos. Não se vê mais marcas. Onde estão os Tiagos? Onde estão os Tiagos nos tempos atuais? O escrito vai dizer que Tiago era um homem de oração. Era um homem de oração, orava tanto. Disse dos relatos históricos que Tiago, ele entrava no templo de joelhos. E ele ia se deslocando no templo de joelhos, que tinha marcas nos joelhos. O crente hoje tem um joelho mais liso do que um sabão. São joelhos que brilham, são joelhos hidratados. Nenhuma marca de oração, nenhuma marca de arranhões, de horas de joelhos. São crentes que não têm uma marca, não tem uma marca. Cuidado, irmãos. Jesus vai dizer para aquele rico tolo,
O que tu tens preparado, tolo? O que tu tens preparado e para quem será? O que tu tens trazido em tuas mãos? O que tu tens preparado? Para quem será? É para o mundo? É para o príncipe desse mundo? Ou é para Jesus? Jesus disse, ele vai indagar. O que tu tens preparado e para quem será? Devemos ter muito cuidado. Então, Ezequiel vai dizer, tu sabes, Senhor, só o Senhor tem esse poder, só o Senhor tem esse poder de resgatar esses ossos, de salvar estas vidas, Então, o Senhor disse para Ezequiel, profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A palavra precisa ser proclamada, Maria. A palavra precisa ser profetizada sobre esse imenso vale. As pessoas estão sedentas da palavra. Lembremos-nos aqui daquele eunuco, aquele homem etíope, viajando naquele carro, quando ele é abordado por Filipe, ele disse, como eu posso entender? Como eu posso aceitar Jesus? Como eu posso entender e aceitar a palavra se não há quem me explique? Olhe só a lição desse homem eunuco para nós. Como eu posso entender, compreender a palavra se não há quem me explique, não há quem me fale dela? E Paulo vai ressaltar no capítulo 10 de Romanos, ele vai ressaltar como crerão se não há quem pregue. Como as pessoas poderão crer se não tem pregadores? São escassos os pregadores. São escassos. Os pregadores da atualidade são todos sobrecarregados. Todos sobrecarregados, porque são escassos. Esses pregadores são escassos. Um grande pregador, no seu sermão mais eloquente dele, ele vai dizer, Marielle, procura-se um pregador. Procura-se. É o tema do sermão deste pastor. Procura-se um pregador. O Senhor está procurando pregadores. O Senhor está procurando homens que estejam em oração. Homens que vivam em espírito de oração. Isso não quer dizer, Marielle, que nós abandonemos a nossa vida secular de forma total. Não quero dizer isso, mas que nós tenhamos uma dedicação maior ao estudo da palavra. É escasso os pregadores. É um ser em extinção. Um ser em extinção. Por isso que quando se prega, Tom Júnior, a palavra, as pessoas ficam maravilhadas. Por diversas vezes eu vi, inclusive pastores, maravilhados. Irmão, que palavra maravilhosa que o senhor trouxe. A palavra maravilhosa porque ela é pregada na Escritura. Já não se prega mais como na igreja primitiva. Na igreja primitiva, por quê? Porque eles pregavam a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos. E quando alguém vê alguém pregar a palavra, isso causa, as pessoas ficam maravilhadas, porque quase não ouvem a pregação da palavra, a pregação expositiva da palavra, versículo por versículo, quase não se vê mais, Marielle. São temas que têm sido levados para os púlpitos, que não condizem com a nossa realidade, não condizem com a nossa urgência de pregar a palavra. Irmãos, Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Já podemos ouvir já o barulho dos cavalos. Nós já podemos ouvir o exército de Jesus se aproximando. Ele está voltando, irmãos. Ele prometeu que voltaria para buscar um povo, e esse povo chama-se igreja, a noiva do Cordeiro, que é Jesus. Jesus está voltando, o tempo é extremamente urgente. O tempo é extremamente urgente, e o tempo para nós proclamarmos cada dia está mais escasso. Irmãos,
é semelhante àquele instrumento que nós colocamos areia e viramos ele que de posição. Irmãos, já está caindo os últimos grãos de areia daquele dispositivo. Já está caindo os últimos grãos de areia. Já não tem mais quase o que cair daquele dispositivo. Esse é o nosso tempo. O tempo do fim. O tempo do fim da era da graça. E nós estamos preocupados com a nossa vida terrena. Estamos preocupados com a nossa conta bancária. Estamos preocupados com que roupa vamos vestir. Lembre-se, irmãos, o que a palavra vai dizer. Dos tempos de Noé, como era o comportamento da humanidade naquela época. Hoje em dia não é diferente, é semelhante ao dia de Noé. Jesus vai alertar, cuidado, porque será semelhante aos fatos que ocorriam no tempo de Noé. Então, o profeta, Deus vai dizer ao profeta, profetize a esses ossos secos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Irmãos, não há nada que possa restaurar o nosso primeiro amor. Não há nada que possa reviver a nossa alma, a não ser a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Só Ele pode alimentar a nossa alma. Ele disse para a mulher samaritana, aquele que beber desta água, jamais terá sede. Jamais terá sede. Então, meus amados, então devemos fazer com que as pessoas ouçam a pregação da palavra. Paulo vai dizer aos coríntios que a fé só pode vir pelo ouvir, só pode vir pela proclamação da palavra. As pessoas precisam ouvir a pregação da palavra. Quando foi que nós anunciamos o evangelho a última vez a uma pessoa? Quando foi que nós pregamos a boa nova? Quando foi a última vez que nós pregamos a boa notícia para alguém? Quando foi? Que dia foi? Qual foi a semana? Qual foi o mês? Que ano foi que nós proclamamos a palavra? Deus está dizendo para Ezequiel, profetiza, Ezequiel, sobre estes ossos. Profetiza para que eles voltem a reviver. O versículo 5 vai dizer, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em você e vós o Espírito, e vocês viverão, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e os cobrirei de pele. Aqui é o processo, é o Tom Júnior, da salvação. Todas as vezes, pastor J. Abreu, que eu leio Ezequiel 37, eu paro a pensar. É o processo da salvação. Aqui é exatamente o passo a passo do salvo. Primeiro, ele ouve a pregação da palavra. Ele ouve a pregação da palavra. Ele passa pelo momento da conversão. Ele estava caminhando a passos rápidos para o inferno, ouviu a pregação da palavra, aí ele fez uma volta, ele passou pela mudança de rota, mas só mudar a rota não salva, é preciso que comece a ter vida. É preciso não só que esses corpos, esses ossos secos voltem a ter músculo. Não basta isso. Não basta voltarem os tendões. Não basta voltar as artérias, as veias. Não basta voltar os nervos. Não basta voltar as glândulas. Não basta voltar os sistemas vitais do corpo. Há algo que precisa acontecer, irmãos, mas tudo no seu tempo, tudo de acordo com a pregação e proclamação da palavra. E ao proclamar a palavra, enquanto Deus ordenava a Ezequiel pregava a palavra, profetizava a palavra e
aquela estrutura começava a dar sinais de mudança. Ezequiel vai dizer que passou a ouvir barulho de ossos. Barulho de ossos. Quem sabe os crentes nas igrejas louvando, dizendo glória a Deus, dizendo aleluia, louvando ao Senhor. Não seria isso, Elton Júnior, o barulho de ossos? Não seria apenas barulho de ossos? Sim, meus irmãos, porque é um dado pesquisado. 95% dos crentes não permanecem na fé. Mas ele viu barulho, ossos se juntando com ossos. Barulho, talvez trazendo para a igreja, barulho na igreja. Tá? Há um louvor que diz: aonde estão aqueles crentes barulhentos? Onde estão aqueles crentes barulhentos? Nós somos conhecidos, irmãos, como barulhentos. Barulhentos, as igrejas são barulhentas. Elas louvam, elas fazem barulho, elas usam caixa de sons muito potentes para fazer barulho, chamar a atenção. E Ezequiel, aquele barulho de ossos, chamou a atenção de Ezequiel. E Ezequiel disse: eu comecei a perceber barulho de ossos. Mas os corpos não estavam ainda prontos para compor o exército. As igrejas, as denominações estão cheias de crentes que estão apenas fazendo barulho, mas nunca receberam o Espírito Santo. Isso é o tema, Elton Júnior, que mais preocupa a minha mente, é o que mais me angustia. É porque os crentes não sabem sobre o Espírito Santo. Não é pregado a doutrina do Espírito Santo, não tem sido pregada nos púlpitos. É como se fosse uma doutrina esquecida, uma doutrina deixada para trás, uma doutrina que não tem relevância. É assim que os pregadores têm se comportado nos púlpitos, têm abandonado a pregação sobre o Espírito Santo. E nós vamos ver aqui um papel fundamental, que é a descida do Espírito Santo. Então Ezequiel começou a ouvir barulhos, barulho de ossos secos, ossos se juntando com ossos, músculos se juntando com músculos, tendões se juntando com tendões, e aquele corpo já tinha um sistema organizado, se formando. Então, mas não havia neles o Espírito. Elton Júnior, isso aqui é terrível. Isto aqui é uma pregação, é uma profecia extremamente preocupante para nós. Ouçam o que Ezequiel vai dizer na parte final do versículo 8. Mas não havia neles o Espírito. Mas nas igrejas da atualidade não havia neles o Espírito. Irmãos, isso é um dado alarmante. O Espírito Santo não está na maioria das denominações. As igrejas, o modelo atual que está dominando o nosso país é o neopentecostalismo. São as igrejas neopentecostais que pregam para os seus adeptos a prosperidade, que o céu pode ser aqui. Como eles dizem que se Deus é o dono da prata e do ouro, por que eu sou pobre? Se Deus é o dono da prata e do ouro, por que eu estou desempregado? Se Deus é vida, por que eu tenho um tumor? Por que eu tenho câncer? E eles começam, Elton Júnior, a determinar. A oração mais conhecida no meio da cristandade é: eu determino. Eu determino. Os crentes estão determinando as coisas. Não é mais o Senhor que determina, é a cristandade. Eu determino. E esse um dos dizeres mais comuns dentro das igrejas neopentecostais. Irmãos vazios da palavra, não sabem nada de Bíblia, não sabem nada da palavra, mas eles sabem que Deus é o Deus do ouro e da prata, e eles não estão atrás desse Deus, eles estão atrás do ouro e da prata. E a grande verdade que nós profetizamos nesta noite, que nós proclamamos nessa noite,
que a igreja abandonou o dono da bênção, abandonou o dono da bênção, abandonaram a salvação, abandonaram. E esse é o grande sinal que Paulo vai nos ensinar. Ele disse que não chegaria aquele dia sem que imperasse na terra a apostasia. A apostasia é a grande marca do fim dos tempos. É a grande marca do fim do tempo da graça. É exatamente a apostasia. Pessoas apostatarão da fé. É o que está acontecendo dentro das igrejas, é o que está acontecendo no Brasil, é o que tem acontecido no mundo. Irmãos, a Europa hoje é um continente pós-cristão. As igrejas se fecharam, Marielle. As igrejas são hoje bares. As igrejas são hoje cassinos. É um continente pós-cristão. A Europa, irmão, está sendo dominada pelo Islã. O islamismo é que domina a Europa. Países como a Inglaterra, países como a França, países como a Holanda, países como a Alemanha, berço da Reforma, são países pós-cristãos. São países onde a palavra não é mais pregada. É o Islã que tomou conta desses países, e o Islã toma conta do mundo inteiro. Hoje já se sabe, com números que eu acredito que sejam subestimados, para mim são maiores, já tem mais de 2 bilhões de muçulmanos no mundo. Mais de 2 bilhões. É a religião que mais cresce da face da terra. É o Islã. É o islamismo que mais cresce, e o cristianismo perdendo sua posição de hegemonia, de maior religião da face da terra. Hoje é o Islã. Mas não nos espantemos com isso, Elton Júnior, porque faz parte dos últimos dias, porque a religião que vai imperar no império do anticristo é exatamente o Islã, porque a palavra vai dizer em Apocalipse que aqueles que não aceitarem a marca da besta, ou na mão direita ou na fronte, serão mortos pela degola. E é essa forma de morte que a religião muçulmana prega e propaga por todo mundo. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo tudo isso e nós precisamos profetizar, pregar sobre este grande vale que é a terra, que é a cidade de Caxias, que é o estado do Maranhão, que é o Brasil, que é o planeta Terra, porque ele viu aquilo tudo, porque não havia neles o Espírito. Irmãos, nós precisamos receber o Espírito Santo. Então, o Senhor disse para Ezequiel, profetize ao Espírito. Agora ele vai ordenar, profetize ao Espírito. Esses corpos precisam do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é o selo. Ele é o selo da nossa salvação. Nós precisamos ser selados pelo Espírito Santo. É Ele que sela, que nos sela. É Ele que chancela a nossa passagem para o céu. Elton Júnior, nós não podemos subir aos céus, nas bodas do Cordeiro, sem o selo do Espírito Santo. Sem o selo do Espírito Santo, nós não subiremos aos céus. Jamais participaremos das bodas do Cordeiro. Nós precisamos entender quais são os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito Santo, para vermos em nós mesmos se nós temos realmente o Espírito Santo. Então, no versículo 9 vai dizer, profetize ao Espírito, Ezequiel, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos, ó Espírito Santo, e sopre sobre estes mortos para que vivam. É essa pregação, é essa proclamação, alcançar os mortos, aqueles que já morreram espiritualmente. Se já era cristão, se reconcilie. Ouça a pregação da palavra e se reconcilie. Se afaste do câncer da raça humana, que chama-se pecado. É o câncer.
é a grande pedra que Jesus disse quando foi ressuscitar Lázaro. Tirai a pedra, tirem a pedra, tirem o pecado de vossas vidas. Tirem, para que Jesus possa operar, para que o Espírito Santo possa operar. O Espírito Santo não opera com a pedra. Ele não opera enquanto tiver a pedra. É preciso tirar a pedra. Então, Ezequiel vai dizer: profetizei como ele havia ordenado, como o Senhor havia ordenado. O Espírito entrou neles. Depois da profecia, esses seres passaram a ter desejo, fome, sede do Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu sobre eles. Semelhantemente, Marielle, ao que aconteceu em Atos, lá com a igreja primitiva, como labareda de fogo, aqueles 5.000 convertidos receberam o Espírito Santo. E ali, Lucas, que é o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, vai dizer, era como língua de fogo. Era como língua de fogo descendo sobre aqueles convertidos. Não bastava eles terem se convertido. A cristandade apenas se converteu a Jesus. Nunca tiveram a experiência da descida do Espírito Santo. É preciso que o Espírito Santo desça. E lá em Atos, como línguas, parecia línguas. Lucas disse, parecia língua de fogo, descendo sobre aquelas cabeças. Aí sim, Ezequiel vai dizer, depois que o Espírito Santo desceu sobre aquele vale, sobre aqueles ossos em grande quantidade, depois que o Espírito Santo desceu, aí ocorreu um fenômeno. Ocorreu ali um fato extremamente relevante. Aqui Ezequiel vai dizer que aqueles corpos se levantaram. E eles, ao se levantar, receberam o Espírito Santo. Aí sim, passaram a ser seres cheios do Espírito Santo. Agora sim, a salvação se completou. A salvação se completou porque eles foram cheios do Espírito Santo. E Ezequiel vai dizer, passaram a formar um exército. Um grande exército, o exército de Cristo. Irmãos, será que nós já passamos por essa experiência de recebermos o Espírito Santo? Será que nós já temos essa experiência, Marielle? Ou será que nós ainda estamos precisando de profecias? Ou será que nós ainda estamos precisando que profetizem mais sobre nós? Será que nós estamos fazendo com que a descida do Espírito Santo seja retardada sobre nós, que ela se demore a ocorrer sobre nós? Cuidado, cuidado. Jesus vai alertar na parábola, a mesma parábola que citei há pouco, do rico tolo. Ele vai dizer, tolo, ainda hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, e para quem será? Ainda hoje te pedirão a tua alma. Nós não sabemos, Elton Júnior, que dia vamos ser chamados. Então, não pode ser até hoje à noite. Pode ser que o infarto súbito nos tome nesta noite. Não sabemos a que momento. Jesus disse, louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. Hoje. Pode ser que seja o último dia das nossas vidas. Pode ser que ainda hoje tenhamos que nos encontrar com Jesus. Não o Jesus Salvador, mas o Jesus juiz, julgador, porque depois da morte a palavra diz, segue-se o juízo. Não tem repescagem, não tem segunda chance depois da morte, não tem missa de 7º dia, não tem missa de 15 dias, não tem missa de 30 dias, não tem missa de ano, não tem oração, não tem penitência da família que tire uma alma do inferno. Não tem repescagem para os mortos. A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, não endureçais. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação.
É o dia, a palavra diz, é o dia que se chama hoje. É o dia da salvação. Então, meus irmãos, que essa palavra trazida para nós, eu creio inteiramente, trazida pelo Espírito Santo. Como pode um homem como eu, que hoje atendeu mais de uma centena de pessoas, falei com mais de uma centena de pessoas hoje, tá? Atendendo, consultando, me levantando para atender pessoas em outras dependências da clínica. Como pode ter fôlego nesse momento para proclamar? Mas é o Espírito Santo. É Ele que ordena, filho do homem profetiza. Esquece o cansaço, porque eu falarei pela tua boca. É assim que eu creio. O Espírito Santo é que fala, é Ele que fortalece, é Ele que sustenta, e a palavra é dele. Porque Jesus é o dono da palavra. Ele é o verbo. E ele já estava com Deus desde o princípio. Por isso que a palavra vai garantir para nós que ela não voltará vazia. Jamais voltará vazia, porque ela foi proferida pelo Espírito Santo. E a palavra diz de si própria, ela não voltará vazia. Ou ela volta salvando, ou ela volta condenando a raça humana. Que o Senhor Deus, o Pai, que o Senhor Deus, Pastor J. Abreu, o Senhor Deus, o Espírito Santo, que o Senhor Jesus nos abençoe nesta noite e faça com que nós acordemos desse sono da alma. Esse sono está nos levando para o inferno, para a perdição. Que o Espírito Santo nos acorde, que o Espírito Santo nos traga, nos tire as escamas dos olhos, para que nós possamos ver as maravilhas do reino de Deus. Para encerrar, lembremos-nos, Hebreus 2:3, como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? A salvação é tão grande, Marielle, que não pode ser negligenciada por nós em hipótese alguma. É inegociável a salvação para aqueles que amam a Jesus. Glória a Deus, o Pai. Glória a Deus, Jesus. E glória a Deus, o Espírito Santo. Amém, amém e amém.